1 Samuel, capítulo 17, verso 33, diz assim a palavra do nosso Senhor. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Para mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi a túnica e tentou, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras finas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, e de boa aparência, e fez pouco. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei a sua aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, os exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrotou e o matou. Nós estamos dentro de um contexto de batalha, dentro de um contexto onde os problemas são maiores do que nós, onde os problemas são mais desafiadores do que nós, e desafia a nossa capacidade humana, desafia a nossa sabedoria humana, desafia as nossas limitações humanas. O contexto que nós estamos lendo é o contexto de batalha entre 2 exércitos. No Vale de Elá, no início do capítulo 17, nós temos o relato de que o exército de Israel mais o exército filisteu se acampam no Vale de Elá, um à colina direita, outro exército à colina esquerda, e
quando eles estão posicionados para a batalha, algo surpreendente acontece. Um soldado do exército filisteu, chamado Golias, se aproxima do exército de Israel sozinho e desafia qualquer soldado que possa enfrentá-lo sozinho no campo de batalha. E o desafio lançado pelo soldado filisteu chamado Golias tem as implicações de fazer com que o exército vencedor faça com que o exército que foi derrotado se tornem seus escravos. Para a surpresa da nação de Israel, não foi encontrado no meio das tropas de Israel nenhum soldado que tivesse coragem para enfrentar o soldado filisteu, uma vez que este soldado era um soldado impressionante, um soldado muito forte, um soldado com 2,90 metros de altura, um soldado que carregava capacete de bronze, caneleiras de bronze, couraça de bronze, lanças enormes. E quando os soldados de Israel viram Golias, o filisteu, desafiando o exército de Israel, todos eles ficaram apavorados, todos eles ficaram com medo. E durante 40 dias, de manhã à tarde, Golias se colocava diante do exército de Israel, de todas as tropas de Israel, e lançava o seu desafio. O desafio de encontrar um homem corajoso dentro do exército de Israel que pudesse enfrentar ele no campo de batalha. No final desse desafio, aparece a presença de um homem muito importante para a nação de Israel a partir de um homem chamado Davi. É enviado por seu pai ao campo de batalha para ver como seus irmãos que estão lá na guerra estão. E quando Davi se aproxima do campo de batalha, ele vê Golias lançando o seu desafio. E Davi fica perplexo com a arrogância de Deus, desafiando os exércitos do Deus vivo. E Davi se coloca diante do rei de Israel, Saul, e diz ao rei que nenhum soldado mais deveria acolher em seu coração nenhum tipo de angústia e aflição, porque ele lutaria contra Golias. Davi, um pastor de ovelhas, um homem de baixa estatura, um homem aos olhos dos soldados, um homem totalmente desabilitado para a guerra, procura o rei e diz que vai enfrentar Golias. O cenário aqui é bastante tenso, uma vez que os filisteus sempre fizeram frente de batalha a Israel. Bem no início do livro de 1 Samuel, nós vemos Israel perdendo 2 batalhas para os filisteus. Entre Israel e os filisteus, 4.000 homens do exército israelitas foram mortos. No segundo confronto entre Israel e os filisteus, 20.000 homens de Israel foram mortos no campo de batalha, e a arca do Senhor foi levada pelo exército filisteu. Mas também sabemos que no capítulo 7 de 1 Samuel, nós temos um homem entre o exército e o exército dos filisteus. E nessa ocasião, Samuel está ainda sendo preparado para ser entregue à nação. Estamos ali diante de Samuel, conduzindo a nação de Israel como juiz, e Deus intervindo a favor de Israel no campo de batalha. E Israel vence essa batalha e vence a batalha posterior, uma vez que Deus constrói os soldados filisteus, permitindo que Israel
vencesse a batalha, porque também Israel estava amedrontado com o exército filisteu. Portanto, esse cenário que nós estamos agora é um cenário de bastante tensão, bastante medo, bastante conflito, um cenário bastante inseguro, um cenário bastante angustiante. E agora nós vamos entrar especificamente no texto que nós lemos agora. Que nós vamos explanar agora. Então, a partir do verso 33 agora do capítulo 17, nós temos uma conversa entre o rei de Israel, Saul, e Davi, um pastor de ovelhas que se habilitou e se colocou à disposição para enfrentar o gigante no campo de batalha. E Saul vai olhar para Davi, o pastor de ovelhas, e vai dizer que ele não está à altura daquele soldado, uma vez que Davi era muito moço, Davi era um adolescente ainda, e Golias era um soldado experiente no campo de batalha. Davi passara a vida toda pastoreando e cuidando das ovelhas de seu pai, enquanto Golias passara a vida toda no campo de batalha, um soldado experimentado na arte da guerra. Mas Davi não, Davi é um pastor de ovelhas, experimentado no cuidado do rebanho do seu pai. E Davi começa a contar ao rei Saul as suas experiências lá na colina, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. E Davi diz ao rei Saul que já enfrentou outras batalhas, não como um soldado com espada na mão, escudo empunhado, mas como um pastor de ovelha lutando contra leões e ursos que abatiam as ovelhas de seu pai, mas que Davi ia lá e enfrentava e trazia de volta essas ovelhas após matar o perigo que ameaçava o rebanho. Saul então permite que Davi represente Israel no campo de batalha, e quando Davi se aproxima do campo de batalha para enfrentar Golias, Golias começa a zombar de Davi e dizer a ele que Davi de fato não teria a menor chance de vencê-lo naquele momento no campo de batalha. E o texto vai dizer que Davi recorre ao auxílio do Senhor e enfrenta Golias. E com uma pedra lançada entre os olhos de Golias, bem no meio de sua testa, Davi coloca aquele gigante guerreiro ao chão e vence a batalha, representando Israel, mas muito mais do que Israel, representando o único Deus vivo e verdadeiro que conduz a nação de Israel. Eu gostaria de falar ao seu coração nesta noite sobre o tema, um tema que falou muito ao meu coração enquanto eu relia essa passagem. E o tema da nossa meditação, que eu gostaria que você anotasse ele ou guardasse ele no seu coração, é: as atitudes que temos podem mostrar as saídas que não vemos. As atitudes que nós temos podem mostrar as saídas que não vemos. E eu gostaria de falar com você nesses próximos minutos a respeito disso, sobre as situações que nós vivemos na vida, enfrentamos no nosso cotidiano, e que ao olharmos para ela, a percepção que temos, o entendimento que temos é de que não há saídas, nós não vemos maneiras, não enxergamos caminhos, e aquele gigante, aquele problema acaba neutralizando a nossa ação e fazendo com que a gente fique extasiado diante do inimigo, diante do dilema, diante dos desafios que nos surpreendem. E muitas vezes nós olhamos para os momentos difíceis que se apresentam a nós sem avisos e batem à nossa porta, sem que a gente esteja preparado para eles. E nós perguntamos o que fazer agora. Olhamos para esses momentos difíceis e perguntamos como enfrentar essas situações. A pergunta que nós fazemos diante desse cenário onde não vemos saída, muitas vezes é: como agir diante deste cenário que está diante de mim? E nós não encontramos respostas fáceis
para a maioria dessas perguntas. Nós sabemos que o túnel está lá, mas sabemos também que não é possível ver a luz no fim dele. E nós sabemos que temos problemas que duram dias em nossas vidas. Outros problemas perduram por semanas. Outros problemas que se apresentam a nós e nós não encontramos saídas para eles, às vezes atravessam anos em nossa jornada. E obviamente que o desejo do nosso coração, a ansiedade, a nossa vontade é de que os nossos problemas sejam solucionados o mais rápido possível. O problema que atormentou o rei de Israel e as suas tropas no vale de Elá durante 40 longos e angustiantes dias incomodou Davi, o pastor de ovelha, por algumas horas somente. E é nesse diálogo de Davi com o rei Saul que nós encontramos 4 atitudes que Davi teve, que mostram saídas que contribuíram para que o tempo de deserto, medo e aflição na vida de Davi não se prolongasse por mais tempo, como já estava sendo prolongado na vida de Israel. E a primeira atitude que Davi teve e que fez toda a diferença dentro desse cenário foi não permitir que as críticas destrutivas minassem as defesas da sua fé. Primeira atitude, as críticas destrutivas jamais devem minar as defesas da sua fé. O olhar de Saul para Davi era o mesmo olhar que Golias tinha em relação a Davi. Nós vemos no verso 33, Saul dizendo assim a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Nós temos no verso 41, Golias, junto do seu escudeiro, se aproximando de Davi, e no 42, olhando para Davi, com desprezo, viu que Davi era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e diz o texto que Golias fez pouco caso de Davi. O olhar de Saul e o olhar de Golias era o mesmo em relação a Davi, e eles diziam a Davi a seguinte mentira, porque isso não procedia, não era uma verdade: Davi, você não vai conseguir. Davi, você não é bom o suficiente para essa batalha. Você não é alto o suficiente. Você não é forte o suficiente. Você não é páreo para o gigante filisteu. E Saul diz a Davi assim: eu não confiaria de maneira nenhuma colocar em tuas mãos o futuro de Israel. Saul fez pouco caso de Davi, assim como Golias fez. Mas Davi não permitiu que as críticas destrutivas minassem as suas defesas, e isso fez toda a diferença na vida de Davi. Diferença que até então não tinha sido eficaz na vida de Israel, uma vez que estava sofrendo com a afronta do inimigo, com as dificuldades do seu problema durante 40 longos e angustiantes dias. As atitudes que nós temos diante das batalhas que enfrentamos podem prolongar os dias da sua existência, como também podem reduzir os dias da sua existência e os impactos que elas têm sobre a nossa vida. E a primeira atitude que nós vemos em Davi é não permitir que as críticas destrutivas minassem as defesas da sua convicção, que estavam arraigadas e alicerçadas na fé que ele tinha em nosso Senhor
no Deus de Israel, no Deus que separou um povo, que separou uma nação e disse que essa nação era propriedade exclusiva dele, a fim de anunciar as virtudes do Deus que chamou Israel para ser um representante em outras nações e diante de outras nações. Nós, por muitas vezes, permitimos que esses problemas que nós olhamos para eles, muitas vezes comuniquem esta informação como se fosse uma verdade para o nosso coração, a informação de que nós não somos capazes, de que você não é bom o suficiente, de que você não é forte o suficiente, de que você não é páreo, de que você não é inteligente o suficiente, de que você não tem recursos suficientes, e muitas vezes essa informação é assimilada pelo nosso coração como uma verdade e faz com que os dias de batalhas, os dias de desertos, os dias de trevas sejam prolongados na nossa jornada. O problema está quando nós trazemos para o nosso coração uma verdade que mina as defesas da nossa fé, as verdades que, na verdade, se configuram como mentiras que minam as defesas das nossas convicções, que minam as defesas das nossas certezas, das nossas seguranças, e a partir de então começamos a olhar para o gigante, para o problema, para o desafio, para as batalhas que nós temos com uma ótica totalmente equivocada. As críticas destrutivas jamais devem minar as defesas da fé, e esta é a primeira atitude que Davi ensina ao meu e ao teu coração, e ao coração de Saul, e ao coração de todo o exército, de todas as tropas de Israel no vale de Elá, uma vez que Davi não permite que esta postura de Saul neutralize a sua ação e o seu próximo passo. Talvez Davi pudesse ter olhado para Saul e concordado com Saul. Pergunto ao seu coração como seria o desfecho dessa história se Davi olhasse para Saul e dissesse assim: é verdade, Saul, eu concordo com você, você tem toda a razão, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, de fato você está certo, Saul, eu não sou alto o suficiente, de fato você está certo, eu não sou forte o suficiente, eu não sou páreo para este gigante, e o que me resta é acreditar nisso que você está falando e voltar para o pasto, cuidar dos rebanhos do meu pai. De fato, eu não estou apto para segurar em minhas mãos o futuro de toda a nação de Israel, uma vez que, se eu perder esta batalha, Israel será escravo do exército filisteu. Imagine, meus irmãos, se Davi tivesse olhado para as críticas de Saul, as críticas que neutralizam a ação, críticas que diminuem, críticas destrutivas, e dessem ouvidos a essas críticas, como seria o desfecho dessa história de Israel no campo de batalha, no vale de Elá. Mas para a glória de Deus, Davi nos ensina a ter uma atitude que é uma atitude de extrema importância quando enfrentamos problemas maiores do que nós. Problemas que estão além da nossa capacidade, além da nossa força, além da nossa inteligência, além dos nossos recursos. Davi nos ensina a não permitir que as críticas destrutivas minem as defesas da nossa fé e das nossas convicções. Hoje eu faço o mesmo desafio a você que está nos ouvindo agora. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu dilema, qual é o tamanho do seu problema, qual é o Golias que você está enfrentando, mas eu encorajo você nesta noite a ter a mesma atitude que Davi teve,
de não permitir que as críticas destrutivas, que podem vir de terceiros, podem vir do seu chefe, podem vir de um diagnóstico médico, podem vir do seu pai, podem vir da sua mãe, podem vir dos seus filhos. Não permitam que as críticas destrutivas minem as defesas das tuas convicções e da tua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim como Davi, nesta noite, eu convido você a fechar os teus ouvidos para críticas que querem neutralizar a tua ação, que querem impedir o teu avanço, que querem fazer com que você permaneça no chão, permaneça deitado, permaneça neutralizado, e ao ouvir aquilo que Deus tem comunicado em seu coração por meio da convicção gerada pela fé em nosso Senhor, em nosso Deus. Segunda atitude: ativem as experiências Ebenezer. E eu vou te explicar o que seria isso. Atitude que Davi teve e que nos ensina nesta noite a como olharmos para os nossos problemas, que no primeiro momento parecem não ter soluções, e nos posicionarmos de uma forma diferente. Ativem as experiências Ebenezer. Ebenezer é um nome dado por Samuel a um lugar onde Deus interviu e com o estrondo da sua voz confundiu o soldado filisteu, o exército filisteu, permitindo que Israel vencesse aquela batalha. 1 Samuel 17, está lá Samuel levantando um altar de pedras e dando àquele lugar o nome Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu convido você nesta noite a ativar as experiências Ebenezer que você já experimentou com Deus. Do verso 34 ao verso 37, nós vamos observar de uma maneira magnífica, de uma maneira impressionante, de uma maneira comovente, Davi ativando as suas experiências Ebenezer. E Ebenezer significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Verso 34, Davi vai dizer a Saul assim, depois que Saul disse que ele não podia, que ele era fraco, que ele não era capaz, que ele não estava preparado. Davi olha para o rei Saul no verso 34 e diz: Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. E diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi recorre às experiências do passado para enfrentar os desafios do presente. Davi aprendeu a confiar em Deus muito antes de estar naquele campo de batalha, no vale de Elá, aceitando o desafio de Golias. Davi aprendeu a confiar em Deus nas pequenas experiências que já tinha tido em sua jornada como um pastor, cuidando de um rebanho de dia e de noite, livrando este rebanho dos perigos de morte que eram oferecidos por urso, leões e predadores que cercavam o rebanho para arrebatar as suas ovelhas. E nesta noite nós percebemos que ativar as experiências Ebenezer, isto é, Davi olha para trás, Davi olha para as experiências que já tinha experimentado com Deus
E a partir dessas experiências, diz a Saul: não, você está errado quando diz que eu não estou preparado. Porque sim, eu estou preparado, uma vez que a minha jornada com Deus e as experiências que eu já desfrutei com o meu Deus me dão nesta hora, nesta data, neste momento, neste presente lugar, toda a capacitação que eu preciso para enfrentar este gigante. Davi olha para as suas experiências e eu lhe digo, meus irmãos, que é chegado o tempo em que você precisa recorrer às suas próprias experiências com Deus para vencer os problemas e os dilemas e os gigantes que insistem em te atormentar, insistem em te perseguir, insistem em estar presentes na sua jornada, na sua caminhada. Moisés teve as suas experiências com Deus na sarça ardente, diante do Mar Vermelho. Moisés teve as suas experiências com Deus quando precisava saciar a sede de um povo no meio do deserto. E Deus lhe dizia para falar com a rocha, pois dela sairia água, para tocar na rocha, porque dela sairia água. Jonas teve as suas experiências com Deus dentro da barriga de um grande peixe. Davi teve as suas experiências com Deus. Noé teve a sua experiência com Deus quando está diante de um grande problema, um grande desafio, que é o de construir uma arca. E tantos homens e mulheres que nós encontramos na Bíblia tiveram as suas experiências pessoais com Deus e como elas foram importantes para o seu crescimento espiritual. Como essas experiências contribuíram para a maturidade espiritual, como foi importante essas experiências, pois prepararam esses homens para batalhas ainda maiores, para batalhas ainda mais relevantes, e enfrentaram todas elas, não confiando no seu potencial, nem na sua força, nem na sua estatura, mas tendo em seu coração a convicção de que as experiências que tiveram com Deus outrora os preparavam para experiências presentes e experiências futuras. Ativem as suas experiências, Ebenezer, as experiências que nós podemos olhar para trás e trazer para o presente e dizer: eu posso enfrentar, eu posso lutar, porque até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me conduziu o Senhor, até aqui me protegeu o Senhor. E da mesma forma como o Senhor me ajudou, como o Senhor me levantou, como o Senhor me livrou, como o Senhor me sustentou, como o Senhor enxugou as minhas lágrimas lá atrás, aqui também Ele é um Deus presente para continuar me sustentando, para continuar me levantando, para continuar me fortalecendo, para me fazer ser vitorioso nas batalhas que estão diante de mim agora. É chegado o tempo que você precisa recorrer às suas próprias experiências com Deus. Esse é um momento de isolamento, momento onde a igreja está, cada um dentro da sua casa, enfrentando as suas lutas e as suas batalhas. E é chegado um tempo, meus irmãos, aonde não podemos enfrentar os nossos problemas a partir das experiências do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do meu pastor. É preciso que eu traga a minha memória, é preciso que eu traga para o campo de batalha as experiências que eu tive com Deus, que eu construí com Deus, momentos em que eu passei com Deus, momentos de provisão de Deus sobre a minha vida, encheram o meu coração e saciaram as nossas limitações, momentos onde o alimento que Deus mandou foi o que matou a minha fome. A oração que eu fiz foi a oração que Deus respondeu. Momentos em que no dia da enfermidade eu clamei ao Senhor e Ele me curou e Ele interviu, e hoje eu posso testemunhar das experiências que um dia
Eu experimentei com Deus. Ativem as suas experiências, Ebenezer. Traga ela para o tempo presente, traga ela para o dia de hoje. Se lembre do dia em que o Senhor te protegeu. Se lembre do dia em que o Senhor te sarou. Se lembre do dia em que Deus te confortou. Se lembre do dia em que Deus foi o teu castelo forte e seguro. Teve aquele dia na tua vida onde Deus enxugou as suas lágrimas. Traga essas experiências para o tempo presente e confie em Deus a partir das experiências que você já teve com Ele, a partir do cuidado que Ele já derramou sobre a sua vida, a partir da ação poderosa dEle dentro da tua casa, dentro da tua família, em tua jornada, em tua existência. Hoje nós desafiamos cada um de vocês que estão ouvindo esta palavra sendo compartilhada ao seu coração, que ativem as experiências Ebenezer que vocês já desfrutaram com Deus. Olhem para trás, olhem para a tua história e você vai encontrar durante toda ela muitos momentos onde Deus estava agindo e hoje nós podemos olhar para o céu, olhar para os nossos problemas, olhar para as nossas dificuldades e dizer: até aqui o Senhor me ajudou e o Senhor continuará me ajudando. Terceira atitude: lute as suas batalhas com as armas, métodos e estratégias que Deus te dá. Vou repetir. Lute as suas batalhas com as armas, com os métodos e estratégias que Deus te dá. Nós vamos ver do verso 38 ao verso 40. Saul querendo que Davi fosse para o campo de batalha e enfrentasse o inimigo como ele enfrentaria, e lutasse da maneira como ele lutaria, e se protegesse com os equipamentos com que ele se protegeria. E no verso 38, Saul vai dizer assim a Davi: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E Davi disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E eu queria que você se atentasse para algo que é bastante comum quando temos problemas que aos nossos olhos não encontramos soluções fáceis. Davi se propôs a lutar com o gigante, mas Davi não é um soldado, Davi não tem uma armadura, não tem um capacete, não tem um escudo, não tem uma espada, não tem uma couraça que possa proteger ele dos golpes de espada do seu inimigo. E Saul, antes de enviar Davi para o campo de batalha, sugere que Davi use os recursos que Saul usaria se estivesse enfrentando aquele gigante. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que não é Saul que vai lutar com Golias, é Davi que vai lutar com Golias, e Davi deve lutar com Golias fazendo uso dos recursos, dos métodos e das estratégias que Deus tem a lhe dar e não que Saul pode lhe oferecer. Saul já tinha tentado comprar os soldados anteriormente, oferecendo a eles heranças, oferecendo prêmios para que pudesse encorajar os soldados a ir para o campo de batalha e enfrentar Golias. E agora Davi, mais uma vez,
está diante das estratégias de Saul, estratégias que partem da sabedoria humana, da competência humana, das credenciais humanas. Saul ainda está depositando batalhas. Saul ainda está pensando que vai ganhar esta batalha com escudos e espadas. E Davi, diante de Saul, recebe uma proposta bastante preocupante para o seu bom êxito dentro do campo de batalha. Davi é vestido com a armadura de Saul. E Saul está preparando Davi para enfrentar Golias, como ele enfrentaria. E isso é um erro. Saul queria que Davi enfrentasse Golias como um soldado, como um militar, usando armaduras e capacetes, usando couraças e usando escudos, pensando que esses elementos protegeriam e dariam a Davi a vitória no campo de batalha. Os métodos de Saul não serviam para Davi. Quando Davi recebe toda essa parafernália de Saul, diz Davi que se sente totalmente desconfortável e Saul não consegue ter habilidade para se movimentar, para andar, e isso seria totalmente prejudicial para ele no campo de batalha, uma vez que Davi não estava acostumado a usar aqueles elementos, aquela armadura. E que eu estou querendo te dizer nesta hora é que é chegado o tempo em que os joelhos dobrados devem ser os seus e as buscas pelas estratégias divinas devem partir de você e não de outros. Davi deveria enfrentar Golias a partir das estratégias, dos métodos e dos recursos que o próprio Deus tinha para Davi naquele momento, naquela batalha, diante daquele inimigo. E Davi não poderia fazer usos de estratégias, de métodos e recursos que terceiros fariam para enfrentar a mesma batalha, porque nem sempre aquilo que serve para o meu irmão serve para mim. Nem sempre a palavra que é direcionada para o meu irmão é direcionada para mim. Nem sempre eu tenho habilidade que o meu irmão tem para fazer uso dela nas minhas batalhas. Isto é, aquilo que era para Saul, e aquilo que era para Davi, é para Davi. Aquilo que é para você nessa noite, é para você. Às vezes nós queremos enfrentar os nossos problemas familiares, os nossos problemas emocionais, os nossos problemas, seja ele de que ordem for, usando como referência terceiros, e queremos fazer como o vizinho fez, como a outra família fez, como o meu chefe fez, como o meu professor fez. E Deus está dando estratégias especiais, estratégias únicas, estratégias peculiares para você, para que você vença a tua batalha à maneira de Deus e respeitando você, a tua história, as tuas limitações. É chegado a hora, é chegado o tempo em que os joelhos dobrados devem ser os seus. Pare de enfrentar as suas batalhas com os joelhos dos outros. Parem de enfrentar as suas batalhas com as orações alheias. Parem de enfrentar as suas batalhas com os sermões alheios, com os recursos alheios, com o ombro alheio. Há batalhas que nós precisamos enfrentar sozinhos. E é os nossos joelhos que precisam dobrar, e não são os joelhos do outro, não é o joelho do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu pastor, são os meus próprios joelhos. Parem de enfrentar as suas batalhas a partir das estratégias de terceiros. Deus tem estratégias únicas e peculiares para que você enfrente as suas batalhas, porque as suas batalhas não são as batalhas dos outros, são as suas próprias batalhas e devem ser enfrentadas a partir da tua experiência com Deus, a partir da tua fé com Deus, a partir das tuas limitações, a partir dos teus joelhos, a partir do teu clamor, a partir das tuas lágrimas. Insistimos
em enfrentar os nossos inimigos com as lágrimas do outro e não as nossas, com os joelhos dos outros, não os nossos, com o clamor do outro e não com o nosso clamor. Hoje o convite de Deus para mim e para você enfrente as tuas batalhas, dobrando os teus joelhos, e busque em mim as estratégias para o seu tempo, para o seu dilema, para o seu gigante, para a sua vida, porque eu tenho estratégias únicas e peculiares que podem te dar a vitória, que podem te dar esperança, que podem te colocar diante do seu inimigo com possibilidades de vitória. Quarta atitude: se aproxime do seu problema, enfrente o seu problema. Verso 40, Davi pega o seu cajado de pastor, escolhe no riacho 5 pedras lisas, coloca essas pedras em sua bolsa e pega a sua tiradeira na mão, e diz o final do versículo que ele aproximou-se do filisteu. No verso 48, diz que quando o filisteu começou a vir em direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Nós podemos olhar para esta atitude e aprender com ela de que nós precisamos sim tomar cuidado para que as críticas destrutivas não minem as defesas da nossa fé. Nós temos que tomar cuidado para que as experiências Ebenezer sejam trazidas para o presente. Nós temos que tomar todos os cuidados para lutar as nossas batalhas com os métodos e estratégias que Deus preparou especialmente para nós, mas precisamos nos lembrar de que temos que ter a atitude de se aproximar do problema e enfrentar o problema. Mas eu gostaria de encorajar você a olhar para dentro antes de olhar para fora, a olhar para dentro de você antes de olhar para o tamanho do seu problema, para os desafios que ele coloca diante de você. Porque nós vamos perceber com muita clareza, meus irmãos, que nunca se tratou de como lidamos com os problemas, mas de como lidamos com Deus diante dos nossos problemas. A questão no Vale de Elá nunca foi o que estava acontecendo entre Golias e Davi. A questão no Vale de Elá é o que estava acontecendo entre Davi e o único Deus vivo e verdadeiro com o qual Davi tem intimidade, com o qual Davi construiu experiências, com o qual Davi construiu um relacionamento. Não se trata de como Davi faria uso das pedras que ele encontrou no riacho e que estavam em suas mãos, mas de como Deus faria uso do servo que se lançou em suas mãos. E por isso, nós gostaríamos de concluir este momento de meditação, dizendo ao teu coração que não se trata daquilo que está fora. Hoje, olhe para dentro do teu coração, olhe para dentro do teu relacionamento com Deus. Veja que relacionamento é este que você construiu com Deus. Como você lida com Deus no dia da aflição, como você lida com Deus quando o armário está vazio, quando o desemprego está na porta, quando a enfermidade bate no lar da nossa família. Como você lida com Deus quando a vestimenta não é a que você quer e quando a mistura que está na mesa não é aquela que você sonhou. Como você lida com Deus quando o dinheiro do aluguel não está em tuas mãos. Como você lida com Deus quando os teus inimigos, quando os teus desafios são maiores do que você e você não encontra soluções para eles diante dos teus olhos, diante das nossas limitações. Porque eu afirmo ao teu coração que naquele campo de batalha, no Vale de Elá,
A questão principal não era como Israel lidou com o problema, como Israel lidou com o gigante, mas como Israel lidou com Deus diante daquele problema, diante daquele gigante. Israel começou a lidar com Golias, Israel começou a lidar com o medo, Israel começou a lidar com a aflição, com a angústia, e Israel esqueceu de lidar com Deus, o próprio Deus, aquele que é o zelador de Israel, aquele que é o protetor de Israel, aquele que trouxera livramento para Israel em tantos outros momentos de sua história. Israel, o rei e as tropas deixaram de lidar com Deus para lidar com os seus problemas. E a questão principal que nós vemos na pessoa de Davi é que a questão não estava entre Davi e Golias, mas entre Davi e a confiança que ele tinha no Deus dos exércitos, a confiança que ele tinha no Deus que o livrara do urso, que o livrara do leão e que o livraria daquele gigante que estava diante dele. Em nenhum momento a convicção de Davi estava em sua própria força. Em nenhum momento Davi cria que seria bem sucedido naquela batalha, porque era forte, porque era alto, porque era um guerreiro. A questão de Davi é a sua plena e total confiança na presença do Deus dos exércitos na vida dele, por conta das experiências que já tinha experimentado com Deus. Davi sabia que não se tratava de como ele usaria as pedras que ele tinha em suas mãos, mas de como ele seria usado nas mãos de Deus para derrotar aquele filisteu incircunciso, isto é, um homem que não fazia parte da aliança de Israel, e Deus deu a vitória a Davi. Nós sabemos que o texto diz que Davi enfrenta o seu problema, Davi se aproxima do seu problema, Davi vai para o vale, ele olha para o seu problema e enfrenta o seu problema. De fato, temos o grande hábito e cometemos o grande erro de muitas vezes olharmos para o nosso problema e nos distanciarmos dele. E em vez de enfrentarmos os nossos problemas, fugimos dos nossos problemas, dos nossos desafios, das nossas batalhas. E essa foi a postura de Israel, mas não foi a postura de Davi. E hoje Deus te chama para enfrentar o seu problema. Se aproxime do seu problema. Eu não sei qual é o seu problema, mas você conhece o teu problema. Deus conhece o teu problema. Se aproxime dele, não ignore ele, vai até ele, dialogue com ele, olhe na face dele, veja o que ele tem a dizer e enfrente-o. Porque só há uma maneira de encurtar os dias de trevas, os dias de deserto, os dias de vale, que é se aproximando do nosso problema, enfrentando o nosso problema. Talvez o seu problema hoje seja maior do que você, e talvez você esteja olhando para o teu problema e não esteja achando alternativa. E a pergunta que você está fazendo é: como vou enfrentar? Como vou agir? Como vou vencer? Como irei proceder? No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, enfrente o seu problema, se aproxime do seu problema. Talvez o seu problema seja um pensamento suicida, pare de fugir dele. Pare de se acovardar diante dele. Vai até ele, enfrente ele, peça a Deus estratégias para que você possa lidar com o teu problema no campo de batalha. Talvez o seu problema seja um filho que está sendo tragado pelo mundo, pelas drogas. Olhe para o problema, se aproxime do seu problema, se aproxime do seu filho, vá até ele, enfrente o problema, mas não confiando em estratégias, força, sabedoria e recursos humanos, mas confiando nas experiências Ebenezer que você desfrutou até hoje na tua vida. E eu sei que se até aqui Deus
te ajudou, Deus te conduziu, até aqui nos ajudou, o Senhor Deus continuará te ajudando, seja qual for a luta que você está enfrentando. Talvez o seu grande problema seja o desemprego, eu não sei, Deus sabe, mas não há problema que seja maior do que o nome que é sobre todo nome. E como nesta noite, Deus nos convida mais uma vez para estarmos preparados para as nossas batalhas individuais. Eu gostaria de concluir falando ao teu coração mais uma vez o tema do sermão desta noite. Amados irmãos e amigos que estão aqui conosco, as atitudes que nós temos dentro dos nossos problemas podem mostrar saídas que não vemos. As atitudes que nós temos podem mostrar as saídas que não vemos. As críticas destrutivas não devem minar as defesas da sua fé. Ativem as experiências Ebenezer e trazem para o presente as experiências do passado. Lutem as suas batalhas, utilizando de métodos e estratégias específicas de Deus para a tua vida e para aquela batalha. E nem sempre as estratégias e os métodos que Deus te dão para vencer essa batalha são as estratégias e os métodos que Deus te dará para vencer a próxima batalha. Dobre os teus joelhos no chão e busque em Deus as estratégias para o tempo que ela exige. No nome de Jesus, se aproxime do seu problema, enfrente o seu problema. Não se trata daquilo que você pode fazer com as tuas mãos, mas daquilo que Deus pode fazer se você se lançar nas mãos dele. Amanhã nós estamos diante da sexta-feira da paixão e Cristo Jesus nos ensina a enfrentarmos dias difíceis olhando para o Pai. Amanhã, Jesus vai ser preso e crucificado. E Jesus enfrentará dias difíceis. Mas a convicção e a fé de Jesus foram impossíveis de serem minadas. Os discípulos queriam livrar ele daquela batalha. Mas naquela batalha, Cristo já sabia que a vontade de Deus seria cumprida e concluída. E muitas vezes, meus irmãos, o sucesso da batalha não está somente na vitória que nós almejamos ter aos nossos próprios olhos. Muitas vezes, aos nossos olhos, perdemos a batalha, mas aos olhos de Deus, a batalha e o seu propósito foi concluído com excelência. Quando Cristo é crucificado, grande parte da liderança religiosa acharam que eles tiveram êxito em seus planos e venceram a sua batalha. Mas nós sabemos que a morte de Jesus Cristo frustra a expectativa da liderança religiosa. E na verdade, na crucificação de Cristo, há vitória e não derrota, há vitória no reino dos céus. Portanto, olhe para as tuas batalhas a partir de uma ótica espiritual, a partir de uma ótica que contemple a vontade do Senhor. E nós precisamos retornar a enfrentar os nossos dias difíceis, trazendo para a nossa oração a expressão: seja feita a sua vontade aqui na terra como é feita no céu. Nós queremos encorajar você nesta noite a dobrar os teus joelhos, orar ao Senhor e desenvolver com Deus intimidade e relacionamento, que depende tão somente de Cristo como um intermediador, de Cristo como aquele que vai fazer a ponte entre você e Deus,
e não de homem nenhum, e não de amigo algum. Existem as batalhas que nós enfrentamos coletivamente, mas se nós não estivermos individualmente preparados para as nossas batalhas, coletivamente passaremos a mesma vergonha que Israel passou, passaremos os mesmos dilemas que Israel passou, as mesmas aflições que Israel passou, porque enquanto o exército eles estavam preparados, mas individualmente estavam enfraquecidos. Aqueles homens não tinham relacionamento com Deus, não tinham intimidade com Deus, portanto a presença de Deus no dia difícil foi ofuscada, mas Davi aparece para ensinar a Israel que as atitudes que nós temos podem mostrar caminhos que nós não vemos. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família e que os teus dilemas, os teus problemas e os teus gigantes possam ser enfrentados a partir da convicção que nós temos por meio da fé na ação poderosa de Deus dentro dessa humanidade, dentro da nossa família e em especial em nossa vida.